Seja bem-vindo à aula do curso de Java sobre vetores. Primeiro, a gente tem que pensar sobre o que é um vetor. Basicamente, o vetor ele é uma estrutura de dados que ele vai guardar uma coleção ordenada de elementos do mesmo tipo, que também pode ser conhecido como array. Os elementos de um vetor eles podem ser acessados por meio de um índice que representa sua posição dentro do vetor. Em Java, os vetores ele têm um tamanho fixo após sua criação e cada elemento só pode ser acessado usando sua posição no vetor, que começa do índice 0 até o tamanho total de elementos do vetor -1. Por exemplo, aqui o código int colchetes vetor é igual ao new int colchetes de tamanho 5. Esse código ele vai criar um vetor de vários inteiros que se chama vetor, com tamanho de 5. Os elementos desse vetor podem ser acessados utilizando os índices que variam de 0 a 4. Por exemplo, o vetor 0, na posição de 0, acessa o primeiro elemento, o vetor na posição de 1, o segundo, e assim por diante. Declaração e inicialização de vetor de inteiros. Primeiro, a gente tem que declarar um vetor, assim como feito no código aqui. Então, a gente vai a gente vai atribuir os valores aos elementos do vetor. A gente vai aqui, vetor na posição 0 é igual a 10, por exemplo. Aqui a gente está inserindo o elemento 10 na posição 0 do vetor. Ou seja, o primeiro elemento que vai aparecer no vetor é 10. Aqui em seguida, eu realizei um código e que ele vai colocar na tela, vai mostrar, vai escrever elemento do índice 0 é igual ao vetor na posição de 0. Ou seja, quando eu colocar ele para rodar, ele vai fazer o que eu pedi. Elemento no índice 0 é igual ao vetor na posição 0, que é 10. A gente também pode utilizar a função for para a gente preencher o vetor. Por exemplo, aqui. Aqui a gente está basicamente pedindo para, enquanto o inteiro i começando sendo 0 e i for menor ou igual a 4, a gente ia adicionando mais um no i, que ele vai mostrar na tela o valor que está sendo colocado dentro de cada posição do vetor. Aqui. Vai colocando 0, 0, 0. Quando a gente fala sobre os vetores, a gente não pode deixar de comentar sobre os métodos mais comuns que a gente pode usar quando a gente vai usar um vetor. Por exemplo, o primeiro que a gente tem aqui é o length, que basicamente o que ele vai fazer, ele vai mostrar o tamanho do vetor pra gente. Então aqui eu coloquei que o inteiro tamanho é igual ao vetor.length, que é o tamanho. Então quando eu der play, ele vai falar que o tamanho é 5. O segundo método que a gente tem aqui seria o clone, que o que ele basicamente vai fazer é ele pegar aqui os elementos que a gente tem dentro do nosso vetor, que no momento não são nenhum, e vai copiar e vai colocar em um outro vetor. Ou seja, se o nosso primeiro vetor tiver os elementos 10, 20, 30, 40, 50, no segundo vetor ele vai colocar esses mesmos valores, 10, 20, 30, 50, 40. O terceiro método que a gente tem é a gente usar o método equals, que é esse aqui, que a gente vai basicamente colocar que o valor booleano iguais é igual a arrays, que é como foi falado antes, é a mesma coisa que um vetor. Vai verificar se o vetor e o vetor cópia são iguais. O quarto método que a gente tem aqui seria o fill, que basicamente o que ele faz é que ele vai preencher um vetor
com um certo valor determinado, ou seja, que a gente mandou o comando do fio e a gente especificou que o vetor vai ser preenchido com todo o tamanho dele, os cinco espaços dele vão ser preenchidos todos com o elemento 10. E o último método, dos mais comuns que a gente vai usar, é o toString, que basicamente o que ele vai fazer é pegar o nosso vetor com os elementos dele e passar os elementos para uma forma que a gente consiga ler quando for escrito. Eu vou aqui e agora a gente pode usar um salt e escrever aqui o vetor string, que é o nome do vetor passado para string, e dá play. Aqui ele vai mostrar o vetor que a gente usou o fio antes para preencher ele em 10. Todos os elementos estão como 10. E lembrando que esses são apenas alguns dos métodos mais comuns que a gente pode ser usado com vetores em Java. Existem outros métodos disponíveis e dependendo das classes, bibliotecas que a gente está usando, mas esses são os mais utilizados na manipulação básica dos vetores.